Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Faz Sentido. O podcast, você já sabe, para falar de tecnologia, inovação, tendências, empreendedorismo e carreira. Hoje estou com eles aqui, 3 convidados especiais ao meu lado, a começar por ele, Ader, nosso especialista de dados. Seja muito bem-vindo, Ader. Obrigado, André. É um prazer aqui, especialmente para a gente falar de tecnologia. Acho que sempre vai ser um prazer falar com vocês. Valeu, Ader. Temos aqui também da casa, nosso cara que manja tudo de metaverso. Cara, não faz essa cara para mim, Cezinha. Mas seja muito bem-vindo, Cezinha. César Augusto. Olá. Sou engenheiro de P&D nas horas vagas e também atuo como arquiteto aqui dentro da companhia. Boa, Cezinha. E nosso convidado mais que especial, tenho a honra de chamá-lo de meu professor, isso lá em 2011, eu tinha cabelo pra caramba naquela época, Gil. Ele é também apresentador do programa O Imponderável da Record News. Tem aqui o livro Pensando o Impensável, Como Sobreviver a um Presente Caótico e Preparar-se para um Futuro Promissor. Vamos deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo para todos vocês, caso queiram adquirir. E esse daqui eu vou entregar para ele autografar aqui para a gente. Seja muito bem-vindo, Gil Giardelli. Olá, André. É um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês. Uma honra estar falando com vocês. Obrigado. Gil, primeiro, né, sou fã. Aprendi, como eu disse lá, em 2011 com você e eu ficava fascinado como naquela época você já trazia o futuro pra gente e como você traz o futuro ainda nos dias de hoje pra gente. Cara, o que você vê no próximo ano acontecendo de futuro, de tecnologia, trazendo pro mercado brasileiro que tá chocando e vai chocar ainda o Brasil em si, cara? Não vou falar só de um ano, eu acho que vou falar de um período um pouco mais longo. A gente está no final do que a gente chama de conceitos de aldeia global, de Estado-nação. A gente está caminhando para uma aldeia global, onde não vai fazer muita diferença daqui a um tempo se você é brasileiro, italiano. O que importa é dessa aldeia que vem com essa Web3 muito forte. Né? O conceito dessa sociedade 5.0, que é um pensamento do G20, da economia, sobre ou o mundo será de todos ou não será de ninguém. E o outro conceito vem aí com blockchain, com criptomoedas, com as fintechs ligadas de criptos. Eu estive agora na Suíça, no Crypto Valley. E o que acontece? Você faz a desconstrução do Estado-nação. Porque Estados-nações, eles têm como conceitos primordiais o quê? Emitir dinheiro e ter exército. E Gil, para começar até contextualizar um pouco o nosso papo, a gente está vivendo uma revolução hoje, né? Mas não é mais uma revolução industrial. Queria que você comentasse um pouco sobre que revolução nós estamos vivendo e o que ela traz para a gente, por favor, cara. Eu falo muito, eu faço parte de 2 federações, né, que pensam o futuro, a Sociedade Mundial de Futuro, que fica em Chicago, e a Federação de Estudos do Futuro, que fica em Paris. Eu acho que o primeiro ponto não dá mais só para pensar em inovação. Então você tem hoje, quem está à frente de tudo isso, em cima da inovação, tem o conceito de estudos do futuro. Isso é muito importante, porque senão você sempre vai ser pego pela beleza perturbadora da inovação e vai sempre correr atrás de algo. E aí quem pensa futuro, né, e estou falando de empresas, de instituições, estão sempre à frente do seu tempo. E, dito isso, a gente está vivendo uma mudança de era que a gente chama de tempos pós-normais. É um termo criado na década de 70 na Federação de Estudos do Futuro, e ela fala assim, vai ter um tempo que velhas ideias tendem a desaparecer, novas parece que não faz nenhum sentido, né? E aí é um mundo de muita confusão. E é isso que a gente está vivendo hoje. O exemplo mais claro disso é quando você tem uma empresa de química próxima da Cataratas do Niágara, funcionava durante décadas, e agora ela não é mais uma fábrica de química, ela é a maior mineradora de criptomoedas do mundo. Então, é uma evolução, é um tempo de mudança realmente, né, e de física, muito mais do que física, da economia da inteligência artificial. A gente entende que o mundo muda não quando tem documentos, mas quando a gente muda comportamento e palavras. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Né? A gente está aqui numa avenida famosa em São Paulo, na ponta tem uma casa do Japão que está mostrando a tecnologia daquele país. Então, a gente está saindo da 4ª Revolução Industrial, e não indo para a 5ª Revolução Industrial, a gente está indo para a Sociedade 5.0. É um documento assinado pelo G20 que fala ou o mundo é de todos, ou o mundo não é de absolutamente ninguém. E o ninguém e o todos não são todos terráqueos, são todos os seres, não são todos seres humanos, são todos terráqueos. Isso muda o conceito. E aí por isso que você está
vendo trabalhos de inteligência artificial, algoritmos que entendem o que grandes mamíferos conversam entre eles. Então a gente já sabe o que baleias conversam da mesma espécie entre eles. Isso pode parecer uma bobeirinha, mas assim é o fim do antropoceno. Que era o antropoceno? O ser humano nos últimos 300 anos no centro de tudo. Agora é a nova cena. Nós somos parte dessa Gaia. Papo cabeça, né? Mas enfim, depois a gente faz uma... Não, e a gente já estava tendo esse papo cabeça antes mesmo aqui de ligar as câmeras, né? E tava aqui Ader e Gil batendo um papo sobre Web3, falando um pouco sobre sociedade 5.0. Então, Ader, se você quiser até introduzir um pouco nesse tema, por favor. Exatamente. Assim, Gil, como é que você está vendo toda essa evolução dos metaversos, de toda essa tecnologia de Web3 que ela está podendo assim, propiciar coisas que a gente não pensava antes? Como é que você está vendo? Como é que isso está desenrolando aí no seu olhar? A gente tem que entender o que é o Web3, né? Ela é um termo criado em 2014 pelo criador do protocolo de Ethereum, né? Que seria o protocolo mais famoso depois do que está por trás do Bitcoin, né? E então tem muito pouco tempo. A gente está falando de 8 anos, tudo isso, né? Teve agora uma conferência em Denver, que foi a primeira conferência de Web3. Aí eles escolheram qual é o mascote dessa nova era. Então ele é uma mistura de unicórnio com búfalo. Então ele é o Buficorn, né? Porque o que eles acreditam? O unicórnio é uma coisa, né, alada, bonita, mas ele tinha que ter a força de um búfalo. Por quê? Para que ele resistir ao status quo que está tentando se segurar nisso. O que é o status quo? Quando você vê o Web3 e você olha, por exemplo, as empresas que estão fazendo contrato inteligente de carros autônomos, chama PancakeSwap, né? Ou MetaMask, que é a carteira digital. Essas empresas a gente já acredita que vão ser as próximas grandes empresas que vão substituir a onda anterior que a gente vive hoje. Né? Então você está numa mudança como nunca, mas qual que é o grande poder da Web3? Na Web 2.0 a gente achou que o poder era dos prosumers, das pessoas. E de repente a gente perdeu aquilo. De repente vieram as big techs, a gente, enfim, perdemos o controle da nossa vida, da nossa privacidade. Mas agora o protocolo de blockchain, de Web 3, eu acho que a gente vai conseguir alcançar aquele conceito que era da Web 2.0, que que um professor amigo diz: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E é isso que está na Web 3. Fui muito... Não, tô aprendendo aqui, cara. E aí eu queria até aproveitar que você puxou esse tema de metaverso e eu apresentei o Cezinha como nosso especialista em metaverso e ele fez aquela cara pra mim de mais ou menos. Mas eu queria, Cezinha, eu te ouvi algumas vezes falando de metaversos ao invés de metaverso, acho que vale a pena... É legal você pontuar isso, porque na verdade vai muito de encontro com o que a gente está conversando aqui já, que é essa ideia de que é uma unidade, né? Tudo é uma coisa só. E por que é interessante trazer essa distinção? Porque a gente tem experiências atuais, como Decentraland e outras, que ainda são mundos um pouco fechados, né? E igual a gente está conversando agora há pouco antes de começar, muita gente já chama todas essas iniciativas, esses projetos que bebem de algumas dessas fontes de Web3 e descentralização e já coloca isso como metaverso em si, né? Eu particularmente vejo mais como uma experiência dentro dessa nova realidade e que bebe de todas essas outras tecnologias, mas não é ainda o metaverso em si que a gente comenta e que a gente está discutindo aqui, que o Gil acabou de comentar, que é realmente essa questão de uma unidade, de uma aldeia global realmente, né? E aí, até puxando um gancho que a gente está falando isso, Gil, até onde você vê que existe uma certa... banalização do uso desses termos, né? Talvez não necessariamente uma banalização, mas realmente existe uma grande confusão ainda por parte de muitas pessoas, ou mesmo de companhias, em entender, né, como fazer parte, ou então para onde eu vou e o que eu tô fazendo não é, porque aí você começa a entrar realmente numa questão de que começam a te vender coisas que realmente não são aquilo ainda, né? Não é diretamente o grande objetivo que a gente tem lá na frente. Eu acho que eu tive o privilégio de estar aqui quando começa, né, o início da internet comercial aqui no Brasil. E eu me lembro, só para dar o pano de fundo, eu me lembro quando eu trouxe uma empresa de Nova York que ele fazia disparo de e-mail, nem tinha o termo e-mail marketing. E eu me lembro que eu fui numa reunião, né, com um cliente nosso, que era um gigante,
E aí uma empresa da aviação, e ela disse, Gil, você é um maluco. Você acha que um dia as pessoas vão querer receber e-mail? E eu tenho certeza que você adora de ser chamado de maluco, Gil. Não, mas aqui... Nesse contexto não era o caso. E aí ele falou assim, você é maluco? Você acha que as pessoas vão querer receber e-mail? Elas querem receber carta personalizada em casa. Enfim. Mala direta. E aí o que aconteceu? Não deu, naquela época o projeto não deu certo, mas depois eu vi a coisa acontecer, vi o e-mail marketing, vi o e-commerce, e naquela época muita empresa perdeu dinheiro que falava assim, vai todo mundo pro e-commerce, o e-commerce vai resolver sua vida, vai acabar com a lógica, vai acabar, enfim, o mundo vai acabar, não vai ter mais shopping, e não foi isso que aconteceu. E nunca aconteceu isso, porque a pintura, né, ela não acabou, a televisão não acabou com a pintura, né, a TV não acabou com o rádio, então tudo se coexiste. Eu acho que a gente está nesse meio agora, dessa Web 2.0 com essa Web 3. E aí está se vendendo muita espuma, e não às vezes por causa que a pessoa é maldosa ou a empresa, mas é porque não está se entendendo o que está acontecendo. Então, para a gente deixar aqui um pano de fundo, assim, a Web 3, ela vem acompanhada de vários processos. NFT, blockchain, metaverso, o EA Economy, que seria a economia da inteligência artificial. Você precisa de toda essa soma para poder fazer essa Web 3. E aí hoje eu vejo empresas falando assim, só de uma parte. Só que só uma parte ela fica isolada. Você não consegue fazer. É só isolar um metaverso. E aí, então, para exemplificar para quem está nos assistindo, nos escutando, né, eu acho que são os gêmeos digitais. Aqui no Brasil nós já temos 4 ou 5 fábricas que 99% do tempo ela fica apagada. Porque você tem alguns quilômetros de distância dali, né, os engenheiros de ponta de automação fazendo aquele conceito do gêmeo digital. Então tem uma fábrica de caminhões, uma outra fábrica de desodorantes. Isso vai acontecer, né, esse conceito dessas fábricas com pouco contato. Vamos dar um passo mais à frente, tem o supercomputador, que é o segundo mais avançado do mundo. Ele chama o Planeta Terra 2. O Corpo Humano 2. E aí no Corpo Humano 2 são 20 mil pessoas que são voluntárias, que colocaram um nanochip de 2 nanômetros embaixo da pele. E aí João acordou, tomou um café, foi caminhar, depois foi fazer um esporte, né, trabalhar, aí ele volta à noite e se conecta com esse supercomputador que chama o Corpo Humano 2. Você está criando o quê? A medicina não preditiva, você está criando a medicina toda feita para você. Né? Ela é exatamente feita. E aí desses 20 mil voluntários, 4 mil já entraram no programa que eles vão colocar enxames de nanorobôs. E aí o primeiro atendimento não vai ser atendimento do SUS ou do seu plano de médico, vai ser desses nanorobôs que vão ali desentupir uma veia sua. Percebe? Isso, só que assim, isso em 5, 10 anos, só que tudo isso é possível no que a gente chama de omniverso, de gêmeos digitais. Você tem que ter o protocolo de todo mundo em blockchain. Né? E aí vamos para o supercomputador mais avançado do mundo que fica em Berkeley, né? Ele consegue ser preditivo em relação ao planeta Terra com 9 meses de antecedência. Lembra quando teve aquela erupção subvulcânica no começo desse ano? Sim. Em Tonga? Foi avisado para o governo, você vai ter uma erupção, né? Estamos aqui analisando dados e mais dados no nosso lago de dados e, enfim, tome providências. Infelizmente para essas pessoas, né, mas para o governo foi muito feliz tudo que eles fizeram. Só 2 pessoas perderam a vida porque não seguiram os protocolos de segurança. Na verdade, eles foram fazer vídeos para colocar nas mídias sociais e ficaram afogados. Mas as outras pessoas conseguiram ir para uma parte mais alta daquele arquipélago de ilhas e viveram. Então, quer dizer, né, aqui foi feito isso no Brasil. Avisaram o governo carioca que teriam chuvas muito fortes na Serra Carioca. Só que não se tomou atitudes e aconteceu o que aconteceu. Então, olha só, medicina personalizada, um planeta preditivo que vai nos ajudar a combater furacões, mudança climática, alimentos, produzir mais. É algo fantástico. Não sei se eu me prolonguei, desculpa, pessoal. Não, imagina. Ótimo. Acho que essa é a beleza. É exatamente isso. E Gil, você começou até falando de se televisão vai matar a pintura, se cinema mata a televisão, enfim. Isso nos traz um ponto que eu sempre questiono, que eu sempre ouvi que minha profissão ia morrer porque algum robô ia pegar o meu trabalho. E isso não aconteceu, porque como a gente estava também batendo um papo aqui antes, a gente se adapta ao mercado, se adapta a cenários e vai migrando para lá e para cá. Mas eu queria que você, como roboticista, falasse um pouco dessa relação entre homem e robô no mercado de trabalho. Então,
quando falam assim, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa e disse que 60% dos empregos iam acabar, né? Na verdade, não é a Universidade de Oxford, porque Oxford, né, são várias universidades que fazem aquele pool, tá? Uma delas fez essa pesquisa, aí em 2020 ela se corrigiu, ela realmente trouxe essa coisa, né, que virou todo mundo falando, o emprego vai acabar, e o que aconteceu? O emprego repetitivo, sim, ele vai acabar, mas ele vai libertar para outros tipos de empregos. Se hoje você colocar o biotech, o nanotech, o neurotech, o digitaltech, você tem mais de 20 milhões de empregos no Brasil. Só que você tem uma dissonância que é o quê? O que se ensina, né? Eu fiz um levantamento de empregos da Web3, são salários de $200 mil ano para você trabalhar remoto, que são os nômades digitais. Né? A gente está falando de 80 milhões só de empregos nessa nova era. Vamos pegar um exemplo mais claro que eu acho que fica... você tem, quando era criança, na década de 80, tinha um desenho que chamava Liga da Justiça. Tinha o Super-Homem, a Mulher Maravilha, né? Aquele pintor, aquele desenhista que é o Dave Gibbons, ele é um septuagenário hoje, né? Quase chegando no octogenário. Ele continua desenhando, só que hora ele usa grafite, hora ele usa... lápis digital para fazer no metaverso, que ele já tem um projeto dentro da Web3. Então, assim, não acabou com a profissão de desenhista. Só que agora você tem outras ferramentas. Agora, o que tem que acabar, e aí as pessoas às vezes acham assim, mas você está sendo um pouco cruel. Não é isso. O trabalho faz parte da vida das pessoas. Só que a maioria das pessoas são precariados. É um termo na economia que a gente fala assim, a pessoa trabalha muito, paga seu imposto, mas não sobra tempo para dormir, não sobra tempo para comprar um pãozinho para o filho no final do ano, comprar uma bolinha, né, de dente de leite, vamos dizer assim. Essa pessoa está precariada porque ela está pagando para sobreviver. E no final do mês ela fica devendo. Né? Esses empregos, por quê? Porque desde a década de 70, esses empregos repetitivos, se você descontar a inflação, o aumento foi zero. Só que o custo de vida subiu. Sim. E aí o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo em São Paulo. Uma pessoa que é um maquinista do metrô, uma profissão muito importante, certo? Só que uma parte delas fica, especialmente nas estações mais antigas, que dirige, né, nas linhas mais tradicionais, fica depois de um tempo ou com ansiedade, ou depressão, ou euforia, o que é chamada doença do século XXI, de acordo com a OMS, não é o Covid, são ligado à saúde mental. Por quê? Porque ela faz um trabalho que é essencial, leva milhões de pessoas para lá e para cá, mas aperta 3 botões. Fechar a porta, partir, enfim, o aviso. Vamos pegar um outro trabalho que é muito, né, que é muito nobre. Minha mãe, quando veio para São Paulo, fez esse trabalho. É muito nobre, né? O de limpar os escritórios, né, recolher os papéis higiênicos usados das pessoas. Trabalho muito nobre, certo? Mas é justo que com tantos robôs, com tanta automação, com tanta tecnologia, ainda pessoas sejam remuneradas para recolher nossos papéis higiênicos? Nós temos que ajudar essas pessoas numa transição. Mas não é um emprego que... se você perguntar para qualquer pessoa, ela fala assim, não, eu quero que meu filho seja outra coisa, seja um roboticista, seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro de metaverso, seja da comunicação do Martech. Percebe isso? E as pessoas têm medo dessa história, né? Eu acompanho um trabalho que é muito nobre, é de alimento. É o catador do ovo de um dia. Se você for nessas vinícolas de ponta, você sabe exatamente qual galinha vai dar quantos ovos. É uma ciência exata. Que horas. E aí tinha um processo que era o quê? A pessoa só tinha um processo que não era automatizado. Pegar o ovo e colocar na incubadora. Pessoal, imagine uma pessoa que trabalha 6 horas por dia. São 4 turnos, né? Porque é 24 horas. E a pessoa faz o único trabalho, pegar o ovo e colocar aqui. Ela enlouquece. Então, a gente tem que se desconstruir daquele trabalho que o trabalho muito duro é importante. Ele é importante, mas hoje a gente pode automatizar. O desafio é ajudar as pessoas nessa transição. Serão 3 gerações de transições. Eu até ia comentar, tem um conceito muito interessante num livro chamado Fully Automated Communism, que é justamente essa ideia, né? Em que a gente chega num ponto, a gente já está num ponto, em que você começa realmente a liberar as pessoas de trabalhos que são mais repetitivos ou braçais, e começa a transferir isso para a tecnologia, e as pessoas passam a ter tempo livre para aproveitar a vida ou buscar aquilo que realmente faz sentido para elas, né? Porque realmente o grande problema de toda essa ideia é justamente a realidade que a gente tem hoje, de que basicamente quase sempre as pessoas estão numa condição em que elas precisam trabalhar para sobreviver. Então, realmente, o grande desafio, muito mais do que toda essa questão tecnológica, é realmente conseguir ajudar essas pessoas tanto a fazer essa transição, quanto a também
toda uma questão em torno de uma revolução aí social, etc., que permita, né, que dê condições a essas pessoas de realmente poderem se libertar desse trabalho mais repetitivo. Né? Não é só necessariamente trazer a tecnologia que pode cobrir a função dessas pessoas, mas também ajudar elas nesse processo, né? Mas é muito disso. É muito interessante. É uma coisa que eu acredito muito também. É uma coisa que eu acho muito interessante. E um ponto importante é assim, eu tive o prazer de estar lá no primeiro Bitcoin Center em Nova York. Ele fica mais ou menos a 700 metros da Bolsa de Valores de Nova York. E ali estão famílias que são famílias trilionárias, né, de empresas que são conhecidas no mundo inteiro, que não estão mais na empresa, fazem parte do conselho ou alguém da família, mas tiveram uma educação de alto impacto. Né, e aí, um dos conceitos de criar o Bitcoin Center, isso eu vi lá numa apresentação logo no início, era assim, o mundo é muito rico para a gente ter poucas pessoas dominando tanto dinheiro. Sim. Ele não estava falando só da família dele, mas ele estava falando do quê? De governos. Não vamos entrar em política, não é isso, mas hoje nós já temos tecnologia para a gente votar o que a gente quer na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso cidade, no nosso país, e até leis mundiais, se a gente quiser. Se a gente tem maturidade, é uma outra discussão. Mas a tecnologia a gente tem. Se a gente quisesse fazer uma eleição agora, não precisava ter o voto impresso, era só ter o voto em blockchain. A tecnologia já está aí para isso. E aí, o que essas pessoas falavam para mim? Que a gente tem que libertar as pessoas de tantos impostos, porque não está chegando nas pessoas. Então, para não falar que eu sou anarquista, só para dar um exemplo, tá? Uma dessas pessoas que estavam lá criou o dólar da doação. Por quê? Porque toda vez se doa muito dinheiro para ajudas humanitárias globais, certo? Só que parece que o problema está cada vez maior, não é isso? Se você olhar, você fala, pô... Aí um grupo, né, de grandes doadores falou assim, a gente vai doar agora, mas a gente vai doar em blockchain. E criaram esse dólar da doação que está tudo em blockchain. Sabe o que eles constataram? De cada $100 doado para instituições famosas, não estou dizendo, e não foi coisa de roubo, nada disso, $90 fica em burocracias. Porque é legal você discutir a fome, né, na África ou aqui na América do Sul, em Genebra. Né? Isso custa caro, pessoal. Aí quando chega para os governos, né, e aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, dos 10 que chegam, só 2 chegam na ponta. Então são $98 que ficou ali. E por que isso aconteceu? Quando teve aquele grande terremoto no Haiti, né, foi doado dinheiro para que se reconstruísse 90 mil casas. Passou 2 anos, só reconstruiu 3 mil casas. Aí os doadores falaram, o que aconteceu? Foi a corrupção do Haiti. Aí o pessoal de blockchain falou, não, peraí, tem uma coisa errada, vamos ver se é realmente só a corrupção. Teve sim a corrupção no Haiti, mas foi em cima de 1/10. E até aproveitando um pouco disso que você está falando, do nosso comportamento, de sociedade, citou até pirataria agora, eu queria ouvir que isso faz parte de um S, de 3 S's que você traz bastante na sua fala. Queria que você apresentasse um pouco esses 3 S's para a gente ter uma compreensão, por favor. Nós estamos falando agora dos 3 S's, né, que em português seria ciência, sociedade e espiritualidade, com essa supercomputação, com a supremacia quântica que está batendo aos nossos... Enfim, de uma nova era, a gente está conseguindo fazer cálculos fantásticos. Mas como nós chegamos nisso? Oficialmente, dia 17 de março, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas ficou em casa naquele dia. E aquelas pessoas que trabalhavam com tecnologia ou no escritório foram trabalhar das suas casas. Aí, de repente, elas olharam para trás e falaram assim, puxa, eu preciso pintar, ou colocar um quadro, preciso reformar aqui o lugar que eu faço minhas reuniões online. Né? Depois começou... E aí tudo junto, as reformas íntimas. Pessoas começaram a se separar, outras casaram, outras tiveram filhos, outros se mudaram para o interior. E aí começou a grande resignação de algumas pessoas. E falaram, não quero mais voltar para essa grande cidade, quero trabalhar de outra maneira. Né? Isso foi uma segunda onda. E a terceira onda é essa onda que tem a ver com a alta ciência de descobrir o que é o invisível. Antes, por exemplo, a escola de fantasmas que fica em Oxford, que tem... quase 400 anos, ela era uma escola só de suposições, de reuniões de pessoas que supunham coisas. Só que agora a gente tem supercálculos, por exemplo, para entender. Carl Sagan, na década de 80, disse assim, será um grande desperdício se apenas entre trilhões de corpos celestes tiver vida inteligente no pálido ponto azul, né, que é o nosso planeta. E hoje nós já temos algoritmos que nos trazem evidências científicas e muitas evidências de que a gente não está numa aldeia global, mas numa arena cósmica. Só que isso é complexo, porque as evidências científicas estão aí, mas tem pessoas que,
Isso muda meus dogmas de filosofia, de religião. São dogmas muito sérios que acontecem, né? Você já tem várias evidências científicas, e até o último trabalho acadêmico de Stephen Hawking, que traz um grande pensamento sobre o que para muitos, para mim inclusive, era só um conceito de fé, que é acreditar em Deus, em algo superior. Não é aquele Deus sentado no trono falando você tá certo, você pecou, mas existe, parece que, uma inteligência coletiva que a gente chama de Deus. Então, a gente está começando a tatear. E aí, né, vamos lá só de ideias opostas nessa inovação, não precisa concordar comigo com tudo, eu só estou trazendo aqui as evidências. Nós já temos evidências de que, né, sai do metaverso e vamos para o multiverso. O multiverso, né, dos várias dimensões, está muito claro que as dimensões estão aí. O que vai levar isso para nós? Aí na minha cadeira de estudo, que eu gosto dessa mistura, fui para Varanasi na Índia, enfim, eu sempre estou em busca desse invisível, né, para entender. E aí você coloca a supercomputação, tudo indica que aquela pessoa que um dia se foi, né, faleceu, mas você tem aquela convicção que você vai reencontrar ela, ou aquela pessoa que você encontra e fala, puxa, eu te conheço de tanto tempo já, sabe aquela sensação? Tudo está indicando que realmente um dia a gente vai encontrar as pessoas que a gente gosta. Isso é uma mudança muito complexa. Então, essas 3 ciências, vocês podem assistir no MediaX de Stanford vários debates, colocam CEOs globais, enfim, de empresas gigantescas para debater com pessoas de várias vertentes da ciência, da espiritualidade. Eu acho que essa riqueza da transdisciplinaridade, da multipluralidade, no mundo que está fraturado por tanto extremismo. E eu estou falando de mundo. Sim. Tudo virou um debate de extremos. E a gente sempre vai ter que ir pelo caminho do meio. Faz sentido? Faz. De certa forma, faz sim. Você comentou bastante sobre algumas questões em torno de ciência quântica e tal. E aí, tem uma coisa que eu preciso comentar aí, é que, além do que eu falei, eu também estudo física. Então, resolvi fazer essa loucura de novo, né? E computação quântica é a área que eu faço pesquisa dentro da faculdade. E uma coisa que é engraçado nisso é que é legal você comentar que existe essa transdisciplinaridade, mas que ainda assim elas são vertentes que, né, se conversam legal, mas não se confundem, porque uma coisa que a gente, dentro da minha área, que a gente meio que brinca muito assim, é com o surgimento dos coach quânticos, né? Que a galera começou a juntar os conceitos de uma forma não muito adequada. E aí começaram a surgir umas coisas que não dizem sentido, que não fazem sentido. Porém, quando você traz num cenário como o que você comentou, né? De colocar esses tópicos, né? Essas pessoas, né, para conversarem ali, encontrarem de repente um ponto em comum sem necessariamente uma coisa ter que engolir ou se sobrepor a outra, é uma forma legal de trazer essa discussão. E é uma forma muito interessante de discutir esse tópico em específico, porque a gente sempre brinca que é complicado você falar quântico agora meio que, né, no meio popular, porque as pessoas automaticamente associam com algumas com ideias que não tem a ver com quântica, que não é ciência, mas acabou virando uma coisa que se vendeu, ficou popular, e como principalmente, né, ciências mais pesadas como física, matemática, tem essa aura de mistério, de complexidade, né? Acaba que as pessoas simplesmente aceitam, isso aqui é realmente muito complexo para que eu vá entender, então deve ser algo nesse nível aí mesmo, sabe? E aí até parte do que a gente discute muito, que é trabalhar muito em torno de divulgação científica, né? De tirar a universidade desse ambiente fechadinho dela, dessa bolha acadêmica, e trazer a universidade para o meio das pessoas, né? Então tem vários pesquisadores, vários profissionais da área, principalmente uma galera mais jovem, que tem utilizado redes sociais para apresentar a ciência de uma forma mais simples, mais palatável para a maioria das pessoas, né? Até para desmistificar ideias, como também para trazer mais gente para a área, né? Então tem algumas youtubers que são muito legais, como a Bibi Bailas, que ela é uma física também, que ela
basicamente começou o canal discutindo pseudociência e desmistificando pseudociência. Tem uma estudante de doutorado da USP que trabalha com buracos negros, que também é muito ativa no Twitter e tal, e tá sempre comentando sobre assuntos e explicando algumas ideias muito complexas de astronomia e tal. Então isso é muito legal. E é interessante justamente trazer esse ponto, assim, de que as coisas podem se conversar sem necessariamente se invadirem, e é essa a ideia realmente, né? E é isso que precisa acontecer. O que você falou é muito interessante, são várias fatias aí. Teve um dia que eu recebi um e-mail assim, venha fazer um curso, né, com o nosso coach quântico. Eu fiquei curioso, falei, puxa, o que será que é um coach quântico? Nem quero julgar, mas eu achei, falei, de repente, o que será que esse cara vai me ensinar como a gente levita, né? Não sei. Mas vamos ficar na tecnologia, né? Enfim, eu tive a honra de poder lecionar em Stanford, de fazer pesquisa. E ali, né, na Baía de São Francisco tem um livro muito bacana que chama Como os Hippies Salvaram a Física. Né? Ele não tem... E aí ele fala daquele encontro. Teve um projeto pós-Segunda Guerra Mundial do governo americano que eles falaram assim, a gente precisa formar físicos, porque essa é a próxima fase da tecnologia. Só que aí teve ali aquele momento nos anos 60 que teve o desemprego, o Vietnã, e aí esses hippies eles começaram a beber, né, na água dos indianos, né? Teve aquela coisa dos Beatles, de ir pra Índia e tal. E aí tem um termo que se fala muito lá que são os techs e os hippies. Né? E aí começa essa mistura. Então, se você pegar, por exemplo, a academia com K, né, que tava ali o Einstein, bem jovem, mais 2 pensadores. Você pegar os realmente ali, os primeiros que começaram a falar da mecânica quântica, né, Heinzover, etc., eles já falavam desses conceitos, só que não tinha como fazer aquele cálculo, né, sobre buraco negro, sobre outras dimensões. E aí, com a evolução dessa nova tecnologia, né, que aí depois veio o Vannevar Bush, veio Illich, uma série de nomes, a gente está chegando em tudo que eles já falavam. Só que agora com a ciência para falar, puxa, isso aqui não é apenas um achismo, a gente tem aqui uma evidência científica. As provas ainda faltam, mas começa. Eu acho que isso vai ser muito bacana quando a gente começar a falar de coisa séria. E não é porque eu tenho um programa, mas o Imponderável na Record News é para falar sobre isso. E é muito interessante que às vezes eu recebo mensagens de pessoas que estão no interior do Brasil, que fala assim, eu não entendi direito, mas eu fui pesquisar depois. Então a gente precisa mostrar que tem um mundo, né? E aí na física quântica séria do século retrasado diz, o mundo é muito maior do que os nossos olhos possam ver, né? Sim. Essa frase é fantástica. E aí a gente só está tirando os véus de algo fantástico. É isso aí. O Gil, voltando até agora para um lado mais tech e de novo com a sua expertise de roboticista. Muito recentemente aí a gente viu um lançamento de um humanoide pelo titio Elon Musk, apresentando um protótipo de um robô. E eu, André, aqui no meu cantinho, cara, eu pelo menos sempre tenho aquela sensação de medo quando a gente fala um pouco desse assunto. E eu vejo que você tem uma visão de benefícios. É bom tê-los ao nosso lado. Até aproveitando, contando um pouco sobre o Now, sobre Pepper, queria conhecer um pouco, que são os robôs que você já criou, além de outros, claro, mas eu queria entender como você acha que esses robôs humanoides geram impacto, não só profissionalmente, né, mas no nosso dia a dia mesmo ali, como cidadão, como CPF, esses robôs podem afetar o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com eles, enfim. Primeiro sobre o Now e sobre a Pepper, eu só ajudei a ensinar o português para eles, tá? Ah, é? Ele veste a calça e calça o tênis. Todo idioma é muito complexo, mas o nosso tem umas complexidades. É um trabalho de muita gente, enfim, sim, claro, liderado por cientistas franceses. Mas eu tive a honra de poder trazer para o Brasil, né? Na verdade, uma outra pessoa trouxe, mas eu consegui. Ele me deu a oportunidade de levar isso para o Brasil inteiro. É muito interessante ver as pessoas vendo bem no interior do Brasil um robô na frente deles, conversando, dançando. É algo mágico. E é mágico quando eu vi a primeira vez. Meu olho brilhou. Então, eu vou seguir então a pessoa que criou o termo inteligência artificial, né? Que foi McCarthy e Marvin Minsky. Marvin Minsky, quando perguntavam para ele, professor, para que tudo isso? Para ter desemprego tecnológico, para eles não superarem? E ele tinha uma resposta que era mais ou menos assim, que ele falava assim, a inteligência artificial foi um erro de semântica, a gente não devia ter chamado de inteligência artificial, porque a inteligência artificial nunca será superior à inteligência humana, que é esse o grande medo. E aí por quê? Existem 6 faces da inteligência humana, nós conhecemos uma de uma forma mais ou menos,
e tenta se entender ela desde da Grécia Antiga, da China Antiga. A outra face a gente conhece muito, enfim, muito raso ainda, e as outras 4 que sobram a gente sabe que existe, mas não tem ideia de como que ela faz a sinapse no nosso cérebro, na nossa alma, na nossa inteligência. Então ele falava, não se preocupe, a inteligência artificial nunca vai superar, posso assegurar, me cobrem daqui a 30 anos, não teremos a singularidade, né, de robôs dominando os seres humanos e fazendo a gente de escravo. Isso é bacana para uma série de TV, né, para uma série enfim, de streams, mas a gente vai sempre... E aí é só ver a história. Quando, né, na Feira Mundial de Paris, né, que eram as feiras industriais, em 1902, levaram 100, que eles consideravam as 100 pessoas mais inteligentes do mundo. E o grande desafio deles era resolver o excesso de excrementos de cavalos nas grandes cidades, que era uma época de charretes, né, de cavalos, e os sanitaristas achavam que o mundo ia morrer atolado em fezes de cavalos e tal. E aí... tudo aquilo que foi planejado em 1902, que ia acabar o mundo, etc., nada aconteceu daquilo. Muito pelo contrário. Os cavalos têm trabalhos agora muito mais nobres, né? Agora valem muito mais. Não desapareceu o cavalo, tem mais cavalo hoje do que naquela época. Então a gente tem que cuidado, porque a gente precisa combater algo que é um dos problemas do mundo, chama progressofobia. O progressofobia é achar que o mundo está indo para um lugar errado. Ele não está. Ele está indo para um lugar fantástico. Se você pegar qualquer dado do mundo, a gente está muito melhor. Vou pegar só 2 aqui que eu acho que é importante para nós. Não tem nada a ver com tecnologia, mas com comportamento. Claro. Nos anos 70, 80, era natural que você desse para uma criança um estilingue. E essa criança era estimulada a atirar uma pedra num passarinho. Hoje isso é fora da lei, primeiro, mas moralmente não é aceito, né? Então isso... Vamos pegar sobre as mulheres, a gente não fala muito sobre os direitos das mulheres. No começo do século passado, do século retrasado, em apenas um país as mulheres podiam votar. Na virada desse século, em mais de 140 países. Ainda faltam 70, 65 territórios e países, faltam, mas isso é sinal de que a gente está mudando como sociedade. Se a gente for pegar perspectiva de vida, em alguns países, especialmente do Hemisfério Sul, a perspectiva de vida em alguns países aumentou 10 vezes. Isso é algo grandioso. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que combater a progressofobia. Respondi depois. Respondido demais. Eu acho que tem uma coisa legal também da gente adicionar essa questão do progressofobia aí, especialmente da inteligência artificial, né? Que o pessoal esquece que a gente ainda vive numa economia, né? Num conceito de que se uma coisa tá barata, a outra coisa vai ser muito consumida e vai ter muita demanda. Por exemplo, o café. Se o café tá barato, a maioria das pessoas consomem com açúcar, então o consumo de açúcar vai ser maior. Então, se a gente tem a inteligência artificial a um nível barato, a singularidade do ser humano de poder fazer julgamentos, de ter sentimentos, de análise, isso vai ser mais demandado ainda. Porque a gente vai ter literalmente um consumo maior das habilidades humanas. A diferença é que em formatos de trabalho e outras coisas diferentes. Mas eu penso sempre isso, a inteligência artificial ela só vai estimular um consumo de qualidades ainda mais humanas, que a gente vai precisar mais humanidade ainda. Foi muito interessante que eu conheci uma das brasileiras que está à frente da fundação do Decentraland. Ela é uma brasileira, né? Ela gosta de ser chamada de doutora G, ela é uma doutora realmente acadêmica, uma pessoa que está fazendo muito. E aí, numa conversa com ela, uma pessoa genial, eu falei assim, como é seu trabalho? Ela falou assim, eu sou realmente uma nômade digital. Ela é uma brasileira, mas ela falou assim, meu endereço oficial hoje é um locket em Londres. Porque cada mês eu estou morando num lugar diferente por causa da fundação Decentraland, que ela tem os tokens e tal. Então, quer dizer, olha só que coisa fantástica, né? Uma jovem brasileira sai aqui do Brasil, vai morar na Europa, de repente ela consegue encontrar um grupo de pessoas, foram argentinos que criaram a Decentraland, aí ela entra na fundação que faz a tokenização de tudo isso, e hoje o endereço dela, né, no começo da vida isso é muito bacana, né? Você tem só um locket, depois, né, você vai querer ter uma coisa mais, digamos, mais palpável, mas foi o que a gente falou aqui nos bastidores, o que é real, o que é digital. Será que a gente precisa, né, realmente, o endereço de um locker em Londres? Eu acho fantástico isso. Então, são novas formas de trabalho. E aí a gente vai ter que desconstruir a educação, o trabalho, enfim. Talvez a gente vai precisar de um coach quântico, brincadeira. E aí, Gil, até aproveitando um pouco o que você mencionou de o que é virtual, o que é real,
Ainda voltando para metaverso, você comentou também nesse início de papo nosso sobre pessoas que compram, por exemplo, uma bolsa de uma marca de luxo que no metaverso é mais cara do que a própria bolsa no mundo real. Eu queria entender um pouco do porquê desse comportamento das pessoas. Acho que essa narrativa é bem interessante e por que as pessoas cada vez mais se sentem realizadas também no digital, né? Porque eu vejo que o André tem uma realidade no mundo físico, mas no mundo virtual, ou entenda-se digital também, né? Eu posso ter os olhos da cor que eu quero, posso ter o cabelo da cor que eu quero e posso ter o sucesso que eu quero, enfim, eu posso criar a minha rotina diferente da minha no mundo real. Então, as pessoas estão se atrevendo e se jogando cada vez mais nesse mundo virtual e se realizando cada vez mais nesse mundo virtual. Comportamento de compra e consumo nesse mundo mudou também? Mudou tudo. Vamos começar pelo que está por trás do metaverso. Isso eu escutei nas minhas pesquisas. Tá? Nós temos uma mudança sistêmica no mundo que é você aceitar as pessoas do jeito que elas desejam ser. Então não tem mais aquela discussão tão cartesiana. E uma das pessoas me disse assim, no metaverso eu não preciso ser exatamente um humano, eu posso ser um marciano, eu posso ser um pavão alado, eu posso ser quem eu quiser. Né? O CEO do JP Morgan, ele entra no lounge de metaverso do JP Morgan com o formato de um tigre. Né? Então, olha só o que uma das pessoas que eu pesquisei me disse. Lá eu posso ser quem eu desejar. Se hoje eu quiser ter uma forma humana, eu vou ser. Se hoje eu quiser ter uma forma alada, eu vou também ter. E lá todo mundo me respeita pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Né? Então, não tem mais aquele contexto de é brasileiro, é humano, é branco, é hétero, não importa, você pode ser um ser alado. Isso eu acho que faz parte dessa mudança sistêmica que o mundo está passando. Né? Você pode não gostar disso, mas é uma mudança, e não tem. E você não tem como parar o trem da inovação, do futuro, da mudança. Então isso é bacana, porque as pessoas se identificaram. E aí a gente volta no conceito de aldeia, que a aldeia era assim, eu fico com quem está próximo, com quem eu me identifico, né? E eu vou poder ter conversas com outros, mas... E aí volta nesse conceito desse consumo. Eu conversei com uma menina sensacional e ela falou assim, eu pago às vezes um skin de uma bolsa, né, da marca francesa, é mais caro do que seria uma bolsa na vida real, porque esse skin é meu, eu posso vender depois e ele é um ativo meu. Eu não falo exatamente com essas palavras, eu só tô... Né? Mas eu também posso modelar do jeito que eu quiser. Eu sou o co-criador. O metaverso é uma rede de criadores. E lá eu me identifico do jeito que, se eu quiser colocar um skin verde, amarelo, azul, eu não preciso ficar preso àqueles hologramas que vêm da marca francesa. E mais do que isso, eu moro numa cidade muito pequenininha. Só que ela já tem um 5G boa. Só que nessa cidade só tem coisa para fazer de sábado. E é sempre a mesma coisa. Só que no metaverso eu tenho coisa para fazer todo dia. Né? Claro que ela tem horário, porque ainda está na época de estudar bastante. Mas ela fala assim, um dia ela está numa festa na Coreia do Sul. Então, Seul criou o seu metaverso da sua cidade, tem shows de K-pop lá. O K-pop não é só uma manifestação cultural, artística, ela faz parte do que a gente chama de soft power do governo sul-coreano para levar a cultura pop sul-coreana. Então ela vai nesse show, depois ela salta para outro lugar. Né? Então olha só, olha que fantástico, pessoal. É mais ou menos quando eu aqui em São Paulo, na década de 80, que era uma outra cidade, eu podia ir de um lado para outro, né, se pendurando no ônibus, não sei o quê, pula para lá, pula para cá. E agora nesse mundo, e para essas pessoas mais jovens, não existe essa barreira do que é digital, do que é real. Uma vida cabe dentro da outra. E tem hora que eles vão optar por uma vida que seja o encontro digital, o encontro real e o encontro digital. Eu conversei com um menino há um tempo atrás e ele disse assim, a mãe dele estava com ele, né? Ele falou, a mãe não entendia por que eles estavam brincando ali no condomínio e subia todo mundo depois para continuar no computador. Aí ele falou assim, mãe, você não entendeu. Quando a gente vai para o computador, a gente também traz outras pessoas que não estão aqui no condomínio, que são nossos amigos, e tem gente que está em outro lado do mundo. Percebe que beleza é isso, pessoal? Isso é uma... Agora, sobre economia, é assim, as grandes marcas, elas entenderam a economia da escassez. Então ela fala assim,
peguei aqui um designer muito famoso e olha, esse skin aqui desse tênis vai esgotar, vai acabar muito rápido, compre. Isso vai criando uma euforia e aí esgota em 40 minutos. A coleção de uma marca esportiva dos macacos aborrecidos do Yacht Club esgotou em 40 minutos. Então, de novo, é a economia da escassez. É igual comprar convite pro Rock in Rio. Tem gente que passa madrugada ali, não é isso? É a mesma economia, pessoal. Então, a dica é assim, se você tem um filho ou um neto, se você tiver alguém que já te pediu o cartão de crédito para comprar alguma coisa no Minecraft, no Roblox ou em qualquer uma das redes, você já está no metaverso. Recomendo que você coloque um limite de gasto mensal. Já era. Exato. Ó, até dando um recado aqui pro meu cunhado, viu? Bom, Gil, eu queria aproveitar também, porque o último pilar que você citou foi de economia. E na minha cabeça, toda vez que a gente fala de, por exemplo, voltando lá no começo da conversa, quando você fala de um robô recolhendo o lixo de um escritório, coisa do tipo. Na minha cabeça sempre passa o lado, cara, mas isso tem um investimento alto. Como contrabalancear isso, assim, porque na minha cabeça... a gente ainda tem algumas profissões, como você citou, que são nobres, mas são ali mais operacionais, mais braçais, porque, de certa forma, equaliza a economia, né? Mas, pelo outro lado, também não tem a qualidade de vida, que é um dos pilares que você citou. Então, como fechar essa conta, assim, de fazer um investimento que talvez seja um pouco elevado, mas gerando outro benefício também? O César está aqui, ele pode colaborar mais. Existia uma época no mundo que você calculava o PIB de um país pelo número de estradas, de fábricas, de carro. Isso continua importante. Mas hoje também conta nesse cálculo do EA Economy de PIB, já vários países fazendo isso, o número de pós-doutores e pós-doutoras que você tem numa nação. Não é que todo mundo precise ser pós-doutor ou pós-doutora, mas você vai ter que ter os técnicos, vai ter que ser os gestores, vai ter... Os problemas ficaram muito complexos para a gente não ter um pensamento profundo e um pensamento crítico e divergente. Dito isso, o Brasil se não mudou nos últimos dias, mas ele só tem uma única fábrica de robôs. E ela é bem pequenininha, fantástica, tá? Fica no estado do Paraná, mas se a gente quer um projeto de nação, de, como estão dizendo, a industrialização, a gente vai ter que investir nessas novas fábricas. Porque você tem até uma fábrica de robô aqui, mas ela monta aqui, ela é uma suíço-americana, mas de você ter realmente o carro brasileiro, o robô brasileiro, esse é o momento agora. A Suíça... 22 prêmios Nobel na ETH Zurich, que é a universidade que foi do Einstein, e ela hoje tem o dia do robô e tem mais de 500 empresas de robô. Porque ela entendeu que vai mudar a economia e essa economia vai fazer a produção de robôs também. Então a gente vai ter que ter um projeto de nação em relação a isso. O outro ponto é assim, o carro é importante, mas o robô vai ser... Duas gigantes sul-coreanas famosas, só no ano passado lançaram 70 robôs sociais. Que são robôs sociais, são aqueles que te ajudam em casa, sem falar da automação de limpar a sua casa com aquelas máquinas que ficam deslizando, que foi feito por um roboticista, que ele tentava fazer robôs para procurar minas em locais de guerra. E aí depois ele coloca... Então assim, a gente vai ter que repensar sobre a nossa indústria, sobre o nosso projeto de nação inovadora e aí posso assegurar que infelizmente os empregos eu acho, infelizmente para quem está ali nessa faixa, mas felizmente para a sociedade, os empregos repetitivos eles serão trocados e aí a gente vai criar empregos, só que para a gente cuidar dessas pessoas é a educação de alto impacto desde a primeira infância. Legal. Tem que parar dessa história, eu como professor, de abaixar a régua da educação. Não pode fazer escola onde se passa automaticamente. Eu tenho amigos que dão aula no básico, no fundamental, aqui no estado, e falam assim, a criança ou o adolescente ou pré-adolescente só repete se ele fizer uma coisa muito errada. Tipo, bater no professor, ainda assim vai pro conselho e é capaz que passe. Sabe o que você está fazendo com essas pessoas? Você está dando para elas o desemprego crônico. O analfabetismo funcional é uma das piores coisas do mundo, porque a pessoa precisa ter lógica. Eu colaboro com 2 projetos de cursos gratuitos na área de tecnologia, o Eu Capacito e a Soul Code. Então lá, são centenas, mais de quase 1.000 cursos gratuitos. Algumas certificações que custariam R$20 mil, R$30 mil. Só que a maioria das pessoas não consegue completar um curso que está gratuito porque ela não tem a lógica básica.
Por exemplo, qual é a lógica básica? Nós vamos ter um podcast aqui na Paulista, né, às 2h. Está dizendo o aplicativo de ônibus que demora 1 hora para você chegar lá. Que horas você tem que sair de casa? Percebe isso? E assim, não é culpa das pessoas, pelo amor de Deus, não acho que eu estou culpando as pessoas, mas culpa de nós como sociedade que não cuidou dessas pessoas para não ter esse desemprego tecnológico. Isso até é importante eu ressaltar, porque um dia se confundirá, você é contra as pessoas que não sabem. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós como sociedade erramos. A gente tinha que ter cuidado dessas pessoas, porque assim, não adianta fazer isso no adulto. Você até vai conseguir, mas a porcentagem é pouca. Sim. É que existe um trabalho de base que precisa ser feito na sociedade para que a gente consiga trazer todas essas pessoas e consiga realmente falar dessa nivelação, né? E você comentou muito sobre essa questão de projeto de nação e realmente o Adar também tá aqui, pode falar muito sobre também. Infelizmente, a academia no Brasil ela é esquecida. Infelizmente é um fato, assim, né? A gente sempre brinca assim que para você ser pesquisador no Brasil, você tem que gostar muito de ser pesquisador para poder ficar como pesquisador aqui, ou você vai embora. E é engraçado porque fora tem muito pesquisador brasileiro incrível que a gente realmente perdeu, porque lá fora as pessoas eles têm muito mais condições. E aí, assim, a gente meio que se torna realmente um celeiro do mundo, basicamente exportando commodities, porque todo esse núcleo da academia, da pesquisa, realmente é totalmente sucateado, né? Não só sucateado, como ainda tem aquela outra questão que a gente estava comentando antes, do distanciamento entre o que é feito na universidade e a sociedade em si, né? E aí tudo isso acaba fazendo com que o pessoal ali dentro seja um ser estranho, um corpo estranho. E aí, assim, ou a sociedade não reconhece, né, não entende, ou então essas pessoas não se sentem inseridas ou não se sentem valorizadas aqui, e aí vão embora, ou coisas do tipo. Então é um trabalho muito complicado, assim, que realmente tem que começar lá de trás, de nós enquanto sociedade, realmente, né? O meu caso, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche na Alemanha. E aí, quando eu estava voltando para o Brasil, né, aí o pessoal perguntou assim, você não gostaria de voltar para a Alemanha? Eu falei, olha, só te dar alguns exemplos, né? Aqui onde eu fazia o doutorado, eu sentava numa sala e era quase desse tamanho, a gente dividia essa sala com 20 pessoas. Lá na Alemanha, eu tinha uma sala igual a essa e eu dividia com um colega. Eu tinha um armário, eu tinha infraestrutura básica, né? E assim, o professor aqui, por exemplo, pesquisador, muitas vezes ele divide a secretária dele no departamento. Lá na Alemanha, era uma secretária a cada 2 professores. O professor lá de doutorado, a gente quase não o via porque ele estava nas empresas garimpando projetos de pesquisa. E aí ele vinha, dava suas aulas, fazia suas orientações, mas a lógica lá era outra. Era a lógica de, por exemplo, lá a gente tinha um robô que fazia coquetéis. Lá tinha um robô cozinheiro. Eram coisas do laboratório. Eram esses tipos de pesquisas que estavam ali para literalmente devolver para a empresa e para a sociedade num curto espaço de tempo. Então, o modelo de nação que a gente tem de pesquisa aqui é um modelo assim que, cara, tem uns brilhantes pesquisadores, mas a gente está literalmente perdendo eles por um projeto de estruturação que outros países têm, que é o meu caso agora. Infelizmente, vou deixar o país de novo, porque a estrutura lá fora está mais interessante, especialmente para a gente desenvolver, para a gente empreender, para a gente fazer outras coisas. Não que nosso país não tenha potencial, mas a gente tem máquinas e planos aqui dentro que elas são pesadas demais para quem está lidando com tecnologia, e sendo que lá fora a gente tem esse impulso de outras coisas, né? Então, por exemplo, aqui você está empurrando pedra morra acima, lá você está empurrando pedra morra abaixo. Então, essa é uma disparidade. Então, a gente acaba perdendo grandes talentos e grandes tecnologias que nasceram aqui, são implementadas de aqui. A gente vê o caso, por exemplo, da Pixar, né, que veio com um algoritmo que foi desenvolvido por um professor aqui do Brasil, que foi o livro base, que fez a parte de animação 3D. Então, várias dessas coisas a gente tem perdido por causa de a gente não ter um plano mesmo de aproveitamento da capacidade máxima dessas pessoas. A gente tem pesquisadores brilhantes aqui, a gente não consegue tirar o máximo deles. E eu vejo por questões de financiamento mesmo, né? Então, estava na academia, fiz mestrado, doutorado, tudo isso, e tinha um valor de remuneração abaixo de alguém que formou engenharia, tinha um salário inicial. Então, era essa disparidade. Aí, quando venho para o mercado para trabalhar com inteligência artificial voltado para as empresas, consigo triplicar o meu salário em 3 anos. Então, é esse tipo de lógica que a gente tem. E é esse tipo de coisa, de plano de pesquisa que a gente tem. Então, é muito difícil a gente fazer concorrência em níveis
justos com as pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de futuro lá fora. E eu acho que o Brasil tem sido ainda muito bom no desenvolvimento de software. A gente está sendo muito bom comparado com as disparidades que a gente tem. Mas eu concordo com vocês em tudo. Mas eu também acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a academia também. Sim. Vocês fizeram doutorado e vocês sabem como é difícil fazer uma vida também fora de lá. E aí eu vou te falar da minha experiência no MIT. O meu orientador, ele falava assim, olha, tem que fazer isso, isso e isso, e se precisar de mim, eu estou aqui no prédio da farmacêutica que montou o prédio no meio do campus. Aqui, né, você tem uma Unicamp fazendo isso muito bem, mas as outras universidades não estão fazendo isso. Sim. E aí o que acontece? Concordo com tudo que vocês, mas assim, se a gente pegar o dinheiro bruto que é investido na educação universitária, aí falando de mestrado, doutorado, é muito dinheiro. Só que não chega de novo para quem está pesquisando, para quantos amigos eu sei que estão fora, que não voltam mais. E aí a gente vai ter que fazer uma equação nova. Vai ter que tirar uma série de pessoas que até... Acho que todo mundo merece um ótimo salário, mas não está mais fazendo nada e está ali há 50 anos, então a gente vai fazer uma reforma. O segundo os doutorandos, né, os mestres, os mestrandos, as mestrandas, elas têm que colaborar com as empresas, porque ficou do mundo tão complexo que você vai ter que ter... E hoje você tem que esperar a pessoa acabar todo o tempo o seu estudo. Aí ela é difícil, são poucas as pessoas que são de pesquisa que conseguem se adaptar a estar numa empresa. A maioria das empresas não estão preparadas para receber também os pesquisadores. Só que assim, a tríade da inovação de uma nação é como políticas públicas, iniciativa privada e academia junto. Então eu concordo plenamente com vocês, mas eu acho que a nossa academia, especialmente a pública, ela precisa desfazer os seus muros. Vou pegar aqui, eu sei que você posso ser crucificado, mas assim, acho a USP algo fantástico, né? Pessoas fantásticas ali, mas não é um pouco estranho que do lado tem uma grande comunidade com uma baixíssimo IDH? Uhum. Qual é o papel das universidades? É o quê? Trazer riqueza para o seu entorno, né? Então a gente vai ter que repensar. Eu acho que todo mundo vai precisar ceder um pouquinho. Até porque tem uma questão que é muito importante, essa questão das universidades, que você comentou dessa tríade e eu concordo muito, acho que é realmente o que precisa. Porque o que geralmente a gente comenta você não vai ter empresas privadas arriscando, né, tendo o financiamento inteiro vindo dela em um projeto que não vá diretamente impactá-la de alguma forma, que não vá ter algum tipo de retorno. Que não gera o ROI no final do mês. Exatamente. Então, nessas horas, por exemplo, que políticas públicas são muito importantes. Porque é justamente a importância que o governo vai dar para essas novas descobertas que vai efetivamente alimentar e vai financiar esse tipo de projeto que no primeiro momento... Tipo, a gente sabe que nenhum tipo de companhia vai investir inteiramente ali se ela não, de repente, não esperar alguma coisa em retorno, né? Mas, infelizmente, como você comentou, a gente tem poucas universidades no Brasil que fazem essa ponte academia, indústria, né? E a gente também tem o problema de que o financiamento que o governo dá para as universidades também não é lá essas coisas. E aí a universidade meio que passa a ter que sustentar sozinha, a correr atrás de coisa, que é super comum o professor ir atrás de indústria, oferecendo coisa, procurando algo para trazer algum tipo de... O exemplo que eu vi da Unicamp eu achei muito fantástico. Lá um grupo de doutores e doutoras, tanto no sentido de doutor de médicos e médicas como de doutorado, né? Começaram a fazer um movimento de inovação na área de saúde, de health, né? Certamente eles tiveram dinheiro ali da comunidade da Unicamp para fazer um prédio, mas eles falaram assim, vamos fazer uma coisa muito bacana, vamos chamar os laboratórios que estão investindo em centros de referência no mundo inteiro. Coloca aqui na nossa Unicamp. Então você tem um prédio hoje novo na área de saúde ali, fantástico, parece que você está entrando numa coisa de ponta mesmo. Eu acho que isso é importante, né? Se a gente pegar o nosso acelerador de partículas que fica lá em Campinas, CNP, um negócio fabuloso, mas assim, de novo, de mão dada com a iniciativa privada. Mas é uma mão dada com a iniciativa privada, sabendo os limites, sabendo qual é a verdadeira troca, sem agendas ocultas. E aí a gente já tem os exemplos aqui no Brasil acontecendo. Então a gente vai ter que tirar um pouquinho esses muros que ficaram aí de outras, enfim, que complicam. Eu vim da Unicamp, né, fiz doutorado na Unicamp, e aí um dos professores lá reclamava que
Eles tentavam aprovar alguns projetos de P&Ds em contrapartida com grandes empresas e tal. E aí, como essas empresas não eram de nacionalidade brasileira, algumas pessoas lá ficavam falando assim, mas esse dinheiro não pode entrar aqui. E tratavam como se o financiamento externo fosse um pecado capital para a universidade. Só que aí é exatamente isso. E a coisa não se desenvolvia, né? Se a gente barra esse dinheiro, especialmente porque eles têm a oportunidade de colocar esse dinheiro em outros lugares. Uma empresa privada, ela pode. Agora, se a empresa literalmente quer, a legislação brasileira hoje, para você fazer uma doação para a universidade, torna quase impossível. Então, eu acho que são esses mecanismos, assim, e uma das coisas, por exemplo, que a gente pode ver é essa descentralização desses mecanismos. Eles podem tornar, voltando lá para o nosso assunto de tech, o Web3 e outras coisas podem tornar que essas coisas tenham uma agilidade muito maior, que hoje a gente enfrenta essa burocracia, né? O Einstein Ensina agora. Eles acabaram de inaugurar um prédio fabuloso ali no Morumbi só para a área de educação e pesquisa, né? E eles chamaram um dos arquitetos, sabe aqueles prédios que são 3 prédios, a piscina fica na cobertura em Singapura? Ele é da comunidade hebraica, né? E aí convidaram ele para ser o arquiteto aqui. O projeto é lindo, assim, é um presente para o mundo aquele. Mas assim, de novo, essa conexão entre a comunidade, a sociedade científica, a iniciativa privada, é isso que vai deixar de legado, né? Inaugurou agora, acho que ano passado, e eles colocaram uma caixa lá do futuro para daqui a 100 anos. A gente precisa disso para a gente resgatar, para a gente fazer com que um pesquisador fique ali no Einstein Ensino, que tem muitos, ele fala, poxa, aqui eu tenho uma sala que eu não vou ficar apinhado em 20, né? Se temos aqui, eu só estou falando para a gente não ficar falando que é muito crítico, já está acontecendo, mas vai ter que acontecer como um projeto de nação. A USP agora, antes da cidade universitária, né, tinha lá os prédios da família Matarazzo, que foi uma gigante industrial. E aí os prédios estavam ali com o pessoal do Instituto de Pesquisa, né? E aí veio uma empresa, 2 doadores que são são banqueiros, e falaram, eu quero montar aqui uma escola do futuro, que foi onde o Elon Musk foi dar uma aula quando estava aqui no Brasil. Era um prédio que estava ali abandonado, estava caindo aos pedaços. Tipo, vamos deixar montar ali, né, com doação, algo que seja bacana. Hoje é uma escola de futuro que está acontecendo ali. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que tirar um pouquinho dos nossos dogmas, né? Sim. Ô Gil, até pensando um pouco na linha de progressofobia que você falou um pouco antes, eu gosto muito da sua forma de sempre olhar metade cheia do copo. Acho que esse seu eu sou um tech otimista racional. Eu acho essa sua pegada incrível. E aí, cara, baseado um pouco na experiência que eu tenho contigo, de 10 anos atrás lá como professor, você falou muita coisa que tô vivendo hoje, cara. Eu lembro de aulas suas que mostravam basicamente o metaverso da Meta hoje, e tendo a oportunidade de te perguntar hoje o que eu posso ver daqui 10 anos, eu queria ouvir um pouquinho isso de ti, cara. Eu acredito muito na corrida espacial. Eu acho que a gente está no limiar. Acho que a gente está ali naqueles anos de 1480, 1500. As naus estão saindo. E eu acho que a gente vai viver para ver descobertas fantásticas, e ainda a gente vai ter uma área de estudo, vai ter a CertSys trabalhando para tecnologia fora do planeta. Eu acho que essa é a grande... né? E é muito interessante, porque quando começou as grandes navegações marítimas, eu falava assim para aquelas pessoas, né, dos barcos, vocês são malucos? Vocês não estão vendo que ali a terra é plana, né, onde acaba... Esse barco vai cair. Acaba o mar tem ali, está cheio de dragão. Todo mundo que foi, ninguém nunca voltou. Viram que a Terra não era plana, que tinha algo fantástico. E assim, a gente está no início da corrida espacial. Porém, como estudioso do futuro, né, temos que ter uma palavra muito clara entre nós que chama serenidade. A serenidade é muito importante, porque até 2030 vai ser muita turbulência. Porque a gente está... né, existe um pensador de estudos do futuro que chama Kondratiev. Ele foi uma pessoa que ajudou a fundar a União Soviética. Ele era um matemático, né, um físico, e ele era de ciências exatas, não sei se ele é matemático ou físico ou ambos. E ele criou um algoritmo naquela época, né, nos anos 50, que pensava futuro. E ele vai para o Partido Central e fala assim, olha, se a gente não se reformar, né, lá para os anos 80, 90, né, daqui a 40, 50 anos, a gente vai ter um colapso do nosso sistema. A gente precisa se reformar e tal. Só que naquela época o que aconteceu? Ele foi parar na Sibéria, foi preso porque não entenderam que ele estava tentando ajudar e não destruir o sistema. Em 1989 caiu o Muro de Berlim,
tecnicamente cai a União Soviética. Então até hoje você usa o algoritmo de ondas de Kondratiev para entender futuro. E o que a gente está vendo é que vai ser tempos fantásticos para estar vivo. Eu sou um otimista racional, mas também vai ser de muita turbulência, porque as pedras estão se mexendo. Então, o conceito de Estado-nação é algo novo, se você for entender. Né? Pós ali Primeira Guerra Mundial, você até tinha algumas nações, mas o resto eram né, tribos, etc. Então, isso vai se refazer. Né? Vai ter muita aceleração tecnológica, mas também vai ter a volta para a conexão humana. Uhum. Tive agora, recentemente, nos Estados Unidos, para você ir no parque do Yellowstone. Você tem que reservar com 2 anos de antecedência, porque as pessoas estão falando assim, eu quero a conexão natural. Sim. Então, assim, turbulência, mas vamos ter serenidade. E um pouco da tecnologia que a gente vê hoje, o que você vê que vai escalar, rampar e nesse período de tempo também que você acha que hoje a gente ainda talvez esteja engatinhando ou já descobriu, mas vai ter ainda mais força no futuro? Nos bastidores, né, você disse que já a blockchain é a mais utilizada, né? O blockchain vai revolucionar tudo. Você tem hoje uma empresa de alimentos que ela está colocando blockchain em toda a sua cadeia. E aí ela estava sendo acusada de trabalho análogo enfim, quando colhia ali, né, o seu produto primário. E aí ela falou assim, então eu vou resolver isso na cadeia. Você tem a indústria de diamantes também já colocando os diamantes, tirando o que são os diamantes de sangue. Então eu acho que a gente vai ter a grande tecnologia vai se chamar a era da transparência. Essa era da transparência é que tudo vai ficar aberto, tudo vai estar transparente. E o que eu acho que vai ser mais impactante vai ser o fim da intermediação. E aí eu vou dar um exemplo aqui que a gente conversou no começo, que eu acho que é muito breve. Primeiro veio ali, né, o Uber, criado num guardanapo de papel, está exposto isso no Museu da Tecnologia em Montevideo, né? Tá até nesse livro esse guardanapo. E, enfim, 2 pessoas foram lá, foram pegar um táxi na virada do milênio, no bug do milênio. Não tinha táxi, não tinha metrô. Eles foram lá num taxista, ele falou, até levo vocês e busco na festa, mas eu quero... era o valor quase que 10 vezes mais o preço normal da passagem. Só que era pegar ou largar, senão eles voltavam a pé. Eles pegaram, depois sentaram num café e desenharam esse guardanapo. Só que nesse guardanapo chegava um momento que eles falavam assim, 1 hora vai ter o carro autônomo. E aí já são várias cidades que já estão autorizando que o carro autônomo não precisa de ninguém atrás do volante. Você senta lá atrás. E aí a gente vai estar aqui nesse podcast, o seu carro vai estar rodando aqui na região dos Jardins da Paulista. Isso eu acho que 1, 2, 3 anos vai ser muito... Aí a gente vai ter que pensar. Ele vai estar ali gerando receita para mim enquanto eu estou aqui. Só que o problema é o quê? O motorista de aplicativo, como que a gente prepara ele para essa mudança, percebe? Então, assim, essa turbulência. Nós já temos uma lei aqui em São Paulo que ônibus não precisam mais de cobradores. Só que quando essa lei passou há muitos anos atrás, o governo tinha que ter pegado elas e falado assim, vem aqui, vamos fazer aqui uma recaptação, uma capacitação para você ter outros empregos. Tem uma empresa aqui no Brasil que ela cuida das torres de celulares, né, que são compartilhadas entre as grandes empresas. E aí eles já tem lá fora gente que conserta com drone. Você manda o drone lá. Essa profissão não está regulamentada aqui. Não tem nem gente para fazer isso. Percebe como a gente tem muito... Né? Na Web3 a gente vai ter os empregos ligados a 5G, 6G, metaverso. 20 milhões de emprego, pessoal, em bio, nano, neuro. Né? Chegou aqui em São Paulo mais uma máquina para impressão de órgãos para implante. Só que esse profissional é muito difícil. Não tem... Então, olha só, é muita oportunidade, pessoal. Mas vai ter que gostar de fazer doutorado. E aí fica aqui um desafio. É uma honra estar com vocês, porque vocês são 1% do país. E a gente vai ter que aumentar isso para 10%, para 15%, para dar o salto que a gente precisa. A gente vai conseguir, né? Amém. Amém. Senhores, considerações finais? Acho que o papo foi incrível. Acho que, assim, especialmente pensar um pouco sobre o futuro, ter essa aula aí, né? Tipo, acho que faz aquela motivação que a gente não tem há muito tempo, às vezes, de pensar no futuro como grandes mudanças, né? Às vezes as pessoas estão tão presas no passado, nesse medo, né? Nessa fobia. Acho que é legal a gente pensar e até pra gente criar esses dispositivos para que não seja tão escuro assim esse futuro. Acho que foi bacana demais o papo. Acho que a conversa já valeu. Cezinha? Nossa,
Obrigado pelo convite, André. Foi um prazer conversar com todos vocês aqui, gente. Foi a primeira vez que eu consegui finalmente vir participar, né? Tô muito feliz de ter vindo para conversar justamente com o professor Gil, para falar sobre o futuro. É um assunto que eu gosto muito de falar, enfim, é algo que faz parte do meu dia a dia, tanto do trabalho quanto dentro do meio acadêmico. Então, para mim, a conversa foi maravilhosa. Foi um prazer mesmo, gente. Gil, obrigado mais uma vez. Como eu disse, eu gosto muito de te ouvir falar porque eu vejo o futuro mais brilhante do que o presente. Isso inspira. Espero que tenha inspirado também o pessoal em casa. Gil, suas últimas palavras, por favor. Então, para fazer esse livro, eu pesquisei muito sobre quem pensava futuro, já que nosso lema é bytes, bits e bate-papo, né? A primeira pessoa que criou um programa de computação foi uma mulher, a Ada Lovelace. E ela demorou 2 anos para fazer esse programa e ela foi muito desestimulada. O seu companheiro apoiava muito ela, mas a maioria das pessoas falava assim: a senhora Ada Lovelace, ela tá ficando maluca, ela quer colocar inteligência em máquinas. Mas ela tinha 2 qualidades do século XXI. Ela tinha resiliência, isso em 1843. Então, durante 2 anos, ela insistiu em algo que ela tinha uma certeza, mas não era bem clara. E ela era formada em literatura e matemática. Então ela tinha uma visão, né, das ciências exatas e das ciências humanas. Só uma pessoa com aquela percepção poderia criar algo. E quando ela acabou seu programa de computação, não tinha o nome programa de computação. E ela deu o nome de poesia matemática. E quando ela acaba, ela fala assim, ela vira para o seu companheiro, que também é um dos grandes nomes da tecnologia, né, e fala assim: estou em encantador estado de confusão. Espero que vocês estejam aqui sim com o nosso podcast. Menos palavras, mais poesias. Internet é fantástico, tecnologia é fantástico, mas tem hora que é menos internet e mais cabernet. Obrigado, André. Foi uma honra. Obrigado a todos vocês. Encerramos então mais um episódio. Espero que você esteja nesse estado de confusão aí da sua casa. E é isso, o Tech Faz Sentido. Um bate-papo descontraído e gostoso sobre tecnologia, inovação, tendências. Agradeço mais uma vez o Gil, a audiência de todos aí. E é isso. Grande abraço, pessoal.